Imagem aérea. Praia margeada por árvores. Orla. Barcos ancorados próximos às casas. Cidade com casas, prédios baixos, área verde e montanhas ao fundo. Revoada de pássaros por cima da copa de uma árvore. E igreja matriz no centro de uma praça arborizada. Em letreiro branco grande, hashtag Eu Coração Aracruz. Uma mulher caminha por uma rua asfaltada. À direita, chão coberto por gramado e árvores. À esquerda, edificações. Meu nome é Kátia Cristina, eu tenho 44 anos, possuo nanismo pituitário e sou formada em fisioterapia. O nanismo pituitário, devido à glândula pituitária, o crescimento é um pouquinho mais lento, né, da estrutura óssea, e a pessoa fica lá com uma estatura mais baixa. Geralmente a altura para a mulher, quando é considerada uma estatura acima de 1,40, é uma estatura que não é considerado nanismo. Abaixo de 1,40, que é o meu caso, que eu tenho 1,37, é considerado nanismo. A minha mãe, ela tem o nanismo pituitário e meu pai não tem, nem meus irmãos. O interessante na minha infância é que as escolas, eu nasci em BH, né, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e as escolas elas tinham um padrão de acompanhar a altura das crianças. A cada sala eles faziam a medição, acompanhavam o crescimento e eles sempre observaram, falavam, comentavam com os meus pais, olha, ela está com a estatura abaixo do normal para a idade dela. Seria interessante verificar com os médicos, acompanhar, porque a gente tem acompanhado e ela sempre está abaixo da estatura para a idade dela. E foi feito esse acompanhamento, porém naquela época não liberava hormônio do crescimento para tratamento. Na infância, na escola, as dificuldades eram bastante, porque quando nós tínhamos passeio, essas coisas, parquinho, quando a gente ia, a escola levava a turma para passeio, a professora tinha que me dar o suporte, porque atravessar, às vezes subir no barquinho que era de uso para as crianças ali atravessarem ali a subirem, e aí eu tinha que ter o suporte da professora, determinadas brincadeiras que a professora fazia, eu tinha que ter o suporte da professora, então, e os colegas, né, que ficavam, ela vinha pequenininha, então tinha essas dificuldades. Na adolescência também foi um pouco triste, porque eu amava, como nas escolas, a parte da educação física. E eu sempre gostava de jogar vôlei, mas nunca deixava jogar porque eu não alcançava a rede. E quando tinha que fazer a passada de bola, a passada da bola, eles falavam, infelizmente, Cátia, se você quiser brincar, você vai ter que ficar lá atrás, né? Ou então não vai poder brincar não, porque você não alcança e a gente sempre perde a bola com você. E aí eu ficava triste, porque era um esporte que eu gostava. Na escola, eu acho que o que seria mais interessante é a aceitação dos próprios colegas. Porque existe muita questão da competitividade dentro das escolas, eles se interessam em ganhar, mas não se interessam em ver as condições do colega ou se colocar na posição do outro que tem uma certa dificuldade. Talvez recuar um pouco para trás e ali tentar de alguma forma, ou então ter o apoio do colega, colega, me dá o apoio aqui atrás, mas vamos tentar adaptar. Então, já que é algo esportivo, é uma interação, eu acho que o que falta aí é se colocar no lugar do outro, dar uma oportunidade, independente da condição física, porque não importa, não é ganhar, eu acho que o mais importante é a interação, porque se eu tivesse essa oportunidade na adolescência de participar com os colegas, talvez hoje não teria essa frustração de, poxa, eu queria tanto ter jogado vôlei na minha vida, toda vez que eu queria jogar, meus colegas não deixavam. Eu acho que isso eu acho que a questão da aceitação, eu acho que seria um meio mais fácil da adaptação, não em si, talvez eu abaixar um pouco a rede, já que é uma coisa somente para sentir a modalidade em si, talvez abaixar um pouco a rede ou os próprios colegas compreenderem essa questão. Na rua, Kátia pedala em uma bicicleta nas cores rosa e branca. Vira em uma esquina. Na minha fase
da juventude, meus 18 anos, mais ou menos, quando eu comecei a procurar emprego em lojas, em estabelecimentos onde havia vagas, e eu comecei a enviar meu currículo para ter uma profissão. Isso dificultou um pouco, porque quando eu apresentava o meu currículo e quando eu me apresentava ao estabelecimento, ao local, as pessoas falavam, olha, seu currículo é interessante, mas não atende o perfil físico que nós desejamos. Então eu cheguei a ouvir isso, isso dói muito. Hoje em dia ainda acontece, isso é notável, mas naquela época era pior. Porque eu cheguei a ouvir, você só serve para ficar atrás do balcão, ou seja, um local onde as pessoas não te veem. E isso dói. Consegui um emprego que foi dentro de um laboratório, onde eu atuei ali durante muitos anos. Foi na área de manipulação, fiquei muitos anos e foi assim, uma experiência marcante, porque lá foi tudo adaptado para a minha altura, né? E dentro do laboratório de manipulação, a bancada era um pouco mais alta, né? Então eu tinha uma plataforma no chão para eu alcançar a bancada e uma escada para poder pegar as substâncias para fazer a manipulação dos medicamentos. Depois que eu saí do laboratório na área da saúde, que trabalhei durante muitos anos na manipulação, eu fui para um local de telemarketing. E ali as adaptações foram tentar colocar uma plataforma de frente da cadeira para que meus pés pudessem ficar apoiados. E a gente trabalhava em cabines. Colocou-se ali a plataforma, resolveu, meus pés ficaram apoiados e atendia os clientes por telefone. De regata na cor cinza e short preto, Kátia alonga os braços na beira da rua. Quando eu tinha 31 anos de idade, eu comecei a correr. Em uma das corridas que eu estava participando, conheci o professor Luiz Cláudio, onde me apresentou o programa de inclusão, onde eu tive oportunidade de estar ali com pessoas de deficiência, e foi onde que eu descobri que eu tinha o nanismo, o nome que era nanismo pituitário. Até então não sabia que eu tinha o nanismo, mas não sabia que era pituitário. E este programa inclui pessoas com deficiência no esporte. E hoje eu sou assistente do professor Luiz Cláudio no projeto, no programa de inclusão, e também apoio as pessoas ali no projeto. Ali eu dou suporte, auxílio nas pesquisas, que nós produzimos pesquisas de tecnologia assistiva às pessoas com deficiência. Essas pesquisas atendem na área esportiva e também auxiliam no cotidiano dessas pessoas. E além das pesquisas, ali eu guio e dou apoio a atletas que têm baixa visão ou que são cegos. E também aqueles que têm uma coordenação motora um pouco mais agravada, onde eu dou suporte também, lá dentro do laboratório. De top e short pretos e tênis, Kátia corre na rua asfaltada. Eu costumo dizer que eu me sinto muito feliz. Por quê? Porque eu aprendi a lidar comigo mesma, que é o mais difícil, aceitar muitas coisas que desde a minha infância e juventude eu não conseguia aceitar. E eu tive mais aceitação de mim mesma e do meu próximo. Hoje eu fico feliz por poder compreender um pouco a necessidade do outro e se colocar no lugar do outro. Quando você vê a pessoa com deficiência, colocando as suas dificuldades ao mesmo tempo, tentando lidar com isso e mostrando para a sociedade que tudo é possível, que de uma forma adaptada tudo é possível, é muito lindo. Em uma cozinha, Kátia apia. Eu tenho um amigo que é uma pessoa que está hoje nessa condição de deficiência devido a um acidente. E a convivência ali com os colegas ali no programa de inclusão despertou o interesse em fazer fisioterapia, fazer um curso superior. Devido a algumas condições de saúde, eu parei por um tempo os estudos, voltei a estudar com uma idade um pouco assim avançada e eu comecei meu curso superior aí com seus 30 e tantos anos,
Foi em 2015, hoje eu estou com 44 anos. Então, o que me motivou, na verdade, foi estar em contato com as pessoas em condição de deficiência e ver esse amigo meu que hoje está acamado. A minha intenção é, passando esse período de pandemia, que eu me formei no período da pandemia, né, agora em julho de 2020, então eu tenho me dedicado dentro de casa com o serviço online. Sim, e quando passar a pandemia eu pretendo atender as pessoas, atender no projeto e também me especializar mais. Imagem aérea, centro esportivo com quadras e piscinas. Cidade de Aracruz com predominância de casas. Fotos de Kátia grávida, ajoelhada em um gramado com as mãos abaixo da barriga, sentada em uma pedra com a mão na barriga, sentada na pedra de uma praça. Eu, com uns 20 anos de idade, eu engravidei, 20 para 21, e eu tenho uma filha. No início da gestação, eu tive um princípio de aborto com 3 meses. Após os 6 meses, ela estava um pouco grande para o meu tamanho. Então, foi onde que eu já comecei a ter complicações devido ao tamanho dela e devido à minha altura. O médico falou, olha, a gente não vai conseguir até o final com a gestação. Quando chegou com 7 meses, eu comecei a ter um inchaço na região pélvica. Foi aonde que a gente tratou esse estado para que pudesse fazer a cesárea com 8 meses. Ela veio aos meus braços. E era engraçado que quando a minha filha tinha uns 10 anos de idade, eles perguntavam, é sua irmã ou é sua sobrinha? Porque eu era muito pequena, né? Eles não acreditavam. Ou então quando eu estava ou então quando ela era mais nova, eles perguntavam, é sua sobrinha? E na fase da adolescência, ninguém acreditava que eu era mãe dela. Porque, não, mas essa mãe é muito pequena, ela é sua mãe mesmo? Eles ficavam assim. E ela já não gostava muito, porque ela fala, mãe, às vezes eu queria ser pequena que nem a senhora, porque ninguém acredita que você é minha mãe. E os meus colegas não acreditam. Eu acho que o que ajudou um pouco nesse processo da aceitação foi na questão que ela sempre fala, mãe, eu não consigo entender, a senhora com todas as suas lutas e dificuldades, com as suas condições, você consegue tudo, que isso é que me impressiona. E eu sempre falo com ela, minha filha, o importante é você sempre acreditar, pegue que você tudo pode, basta crer, basta sonhar e acreditar e lutar por isso. A nossa convivência é muito boa, a nossa relação é boa e somos grandes amigas. Foto sorridente, Kátia, e atrás uma jovem com a mão no ombro dela. Isaura fala sobre a relação dela com a mãe e sobre a admiração que tem por Kátia. Praia margeada por árvores e orla com edifícios altos. Barcos, ponte, coqueiros na areia. Uma jovem anda por uma praça. Meu nome é Isaura Maria. Eu tenho 22 anos e sou filha da Kátia Cristina. Eu tenho 1,65. A minha relação com a minha mãe hoje é à distância, né? Por conta da pandemia, ela está em outra cidade no momento, mas até então nós morávamos juntas, uma relação muito boa e saudável. A minha mãe era muito ativa e muito independente. As coisas em casa, ela sempre soluciona e de uma forma criativa. Ela sempre foi muito independente, muito à frente, no sentido de ela mesma montar os móveis ou trocar a resistência do chuveiro ou sozinha montar uma prateleira, enfim, sempre saber fazer essas coisas e aprender, muito autodidata, assim. Então, isso eu aprendi muito com ela. Quando eu era criança, eu não tinha noção disso, do nanismo, nem nada. Para mim, isso veio com o olhar das pessoas sobre ela, em relação à capacidade de fazer as coisas, e eu não tinha essa visão, porque para mim dentro de casa ela é outra pessoa, outra mulher. Para mim, lidar com isso não foi tão forte, porque eu sinto que ela não lidava com isso para mim, né, passando para mim, com muita leveza, sabe? Em relação à altura dela, em relação a sempre focando mais no que ela poderia fazer, do que no que as pessoas achavam que ela não poderia fazer. A vivência com a minha mãe fez com que
eu desenvolvesse uma visão melhor sobre o outro, sobre as limitações que às vezes nós colocamos em cima do outro, que não são reais. O que eu aprendi com ela ao longo da vida foi a me reinventar, a melhorar quando acontece algum empecilho, criar alguma solução criativa. Minha mãe, para mim, representa uma mulher forte e independente. Foto: abraçada a Kátia, Isaura com o troféu na mão esquerda. Ao fundo, 5 pessoas e um pódio.